Amém, irmãos? A paz do Senhor? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Amém. Vamos nos pôr de pé? Feche seus olhos. Esvazia a tua mente, o teu coração das coisas mundanas agora. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, na tua presença, na tua casa, mais esta noite. Senhor, primeiramente, nos perdoe, Senhor, por todos os nossos erros, nossas falhas que cometemos, Senhor, mais esse dia, durante esta semana, Senhor. Porque, como eu sempre digo, ó Pai, vivemos em um mundo onde Satanás está atentando nos tocar, nos derrubar, nos ferir e nos levar para o inferno. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem colocado todos os dias anjos ao nosso lado, na frente, atrás, nos protegendo de todo mal. E mesmo nós sendo pecadores, o Senhor tem cuidado, zelado de nós. Muito obrigado, Senhor, por este cuidado, Senhor. Muito obrigado mesmo, Senhor, em nome de Jesus. E mais uma vez, Senhor, nos perdoe, ó Pai. Nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus. E obrigado mesmo, Senhor, por tudo que tem feito pelas nossas vidas, Senhor. A gente vê tantos jovens aí neste mundo, Senhor, sem receber da Tua palavra, sem conhecer a Tua palavra, Senhor. Então, Senhor, usa-nos, faça de nós ferramenta Tua, Senhor, para levarmos a Tua palavra a essas pessoas, Senhor, e traga essas pessoas até nós, Senhor, em nome de Jesus. Dê chance a elas, Senhor, para conhecer a Tua palavra, Senhor, e ter a chance da salvação um dia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Agora é com você, Satanás. Você que tem tentado tocar em nossas vidas, tem lançado sementes, armado armadilhas em nosso caminho. Eu ordeno a você agora, Satanás, em nome de Jesus. Pega toda essa tua semente, todas as armadilhas agora, ensaca tudo. Põe nas tuas costas e bate a retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não aceitamos nada do que é teu, Satanás. Então, vaza, bate a retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluias. Pode se sentar um pouquinho. Consegue pôr para nós aí, Bacos? Mateus 6, 22 e 23. Mateus 6, versículo 22 e 23. É o Mateus, capítulo 6, versículo 22 e o 23. Os olhos são como uma luz para o corpo.
Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. 23. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você... Sumiu. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Como estão os teus olhos, os nossos olhos? Como você tem visto as coisas? Como você tem visto a vida do teu irmão? A gente vê muita gente hoje com os olhos de inveja. Se a pessoa olha, nossa, ó, o irmão, ó, trocou de carro. Aí você vê que surgiu inveja. Está tendo luz? Não. Está tendo escuridão. E o que fala ali no final? A luz que está em você virar escuridão, como será terrível esta escuridão. Nós, cristãos, nós temos que ter os olhos bons. A nossa vista tem que trazer luz para o nosso corpo. Nós só devemos desejar bem aos irmãos. E tem muito crente, irmãos, que sem saber, sem notar, tem levado o teu corpo à escuridão com os olhos. Porque para a gente pensar, desejar, você tem que ver. Por isso aí fala que os nossos olhos, traz a luz para o nosso corpo. Então, irmãos, vigie com o que você está vendo e pensando. Que pensamento que essa tua visão está trazendo para o teu corpo? Desejo pecaminoso? Ou se vê um irmão sendo abençoado, glória a Deus, você se contenta com isso. Ou se você vê um irmão sendo abençoado, o teu coração parece que fecha. Se vê um irmão passando por uma perrenga aí, uma doença, uma crise financeira, você se alegra. Então a gente tem que vigiar com isso, irmãos. Nosso olho, a nossa vista, a nossa visão nos enche de luz ou escuridão. Nós temos que somente pensar positivo para trazer luz para o nosso corpo. Qualquer obstáculo que aparecer no teu caminho, irmãos, pensa positivo. Se nós estamos indo para uma estrada, o inimigo coloca um muro na frente, muitos irmãos vê aquele muro, impediu o meu caminho, volta. E talvez a bênção dele está atrás daquele muro. E ele não pensa, bom, o muro está ali, mas tem 1,5 metros, eu consigo pular, ou eu consigo desviar. E se eu empurrar, será que ele não cai? Então a gente tem que pensar positivo, irmãos. Não importa o obstáculo, tenha bons olhos. Tudo que pintar de ruim na tua frente, tenha bons olhos, porque você é mais do que vencedor. Jesus venceu o mundo, e nós também podemos vencer, porque nós cremos nele, nós temos ele. Jesus morreu na cruz para pagar o meu, o teu, o nosso pecado, irmãos. Então, vigia com o que você vê, com o que você deseja, só deseja o bem para os outros. Cuidado com o que você fala para os outros.
Muitas vezes você vai dar um conselho achando que está consertando alguém, você está estragando aquela pessoa, até mesmo a família dele. Vigia, irmãos, pensa. Faz igual aquela que tem nas linhas de trem, né? Pare, olhe, escute, passe. Pare, ore. Pense antes de falar, irmãos. E vigie com o que você vê e com o que você pensa, para tua vida não cair na escuridão. Nós temos que ser luz, como a Bíblia fala, né? Nós temos que ser luz e sal desta terra, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé? Feche seus olhos novamente. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para ser luz. Então que o Senhor neste momento, Senhor, desça sobre nós, ó Pai, uma unção, Senhor. Uma unção, abrindo nossa vista, nossos olhos espirituais, nossa mente, Senhor, para somente o que é bom. Nos dê uma unção de positividade, Senhor, e retira de nós, Senhor, tudo que é negativo, todo pensamento negativo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, enche esta tua casa agora com tua presença, deixa-nos sentir o teu toque, o teu carinho, o calor do teu abraço nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Você sabe qual que é o significado da palavra Abba? Ela é só uma palavra bem simples, sabe? Ela significa meu. Então, quando fala Abba, né? É algo muito íntimo. Porque você está falando meu pai. Abba, pai. Meu pai. É só isso. É uma palavra de intimidade, né? Então fala aí. Abba, papai. Amém? Glória a Deus. Você pode falar, ó. Se eu falar Abba, Bíblia, o que quer dizer? Minha Bíblia. Né? Se eu falar Abba, celular, o que é? Meu celular. Então, quando você fala Abba, Abba pai, né? No original é meu. Meu pai. Mas o pai é nosso, né? Quando nós estamos reunidos, o pai é nosso. Então, todos nós devemos também falar, né? Pai nosso, que estás no céu. Santificado, Pai, seja o teu nome, glorificado, exaltado. Deus, nós não merecemos essa presença gostosa que está aqui essa noite. Antes de nós vir aqui, Pai, o Senhor já estava. O Senhor é maravilhoso, Pai. Deus, meu Pai, nós, o teu povo, Pai, não imaginamos, Deus, o quanto que nós estamos debaixo das tuas asas. O quanto nós estamos, Deus querido, protegido por ti, garantido por ti. Não deixa, Pai, nós sermos ovelhas desgarradas. Nem águia, Pai, que queira voar antes do tempo. Mas ajuda-nos, ó Deus, nosso Pai, a permanecer, Senhor, em ti, ó Deus. Pai, o Senhor é bom, Pai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é grande, Pai. O Senhor é o Deus forte. Aleluia. Glórias. Aleluia. Sabe por quê?
tem uma presença gostosa aqui, não é por causa do nosso louvor, não é por causa do pastor, não é por causa de que você veio aqui, é porque um dia Jesus ele morreu naquela cruz por você. Então talvez se tiver um visitante aqui, né, que nem é salvo, né? Às vezes a presença de Deus veio por causa do que Jesus fez, e aquela pessoa pode ter um encontro com Deus. Porque o que separa o homem de Deus, o que que é? É os nossos pecados. E nós, né, se tratando dos nossos pecados, nós somos como trapo de imundícia, cada um de nós. Porque nós não somos perfeitos. Nós somos um lixo. Deus não pode olhar para nós, senão nós ficamos fulminados. Mas o sangue de Jesus faz com que Deus olhe para nós e nós somos mais alvo que a neve. Então toda a glória, toda a honra é só de Jesus. Quando você está santificando a tua vida, a única coisa que você está acessando é a justiça de Deus. Porque não é justo, né, alguém que entregou a vida para Jesus, viver em rebeldia, viver praticando as coisas que não são de Deus. Então, daí o que acontece? Nós materializamos a bênção de Deus através da nossa busca por santificação, por coisa. Aí é uma coisa pessoal de cada um. Mas mesmo que você consiga ser a pessoa mais santa da terra, ainda Deus só pode olhar para você através do sangue de Jesus, que te purifica de todo pecado, porque a Bíblia diz que todo mundo pecou. E todos estão destituídos da glória de Deus. Então mesmo nós, sempre buscando a santificação para trazer a justiça de Deus, né? Então olha bem, a bênção de Deus, ela depende da nossa prática da palavra. Senão nós não precisávamos estudar a palavra, nós não precisávamos melhorar nosso caráter, nós não precisávamos. Por quê? Porque Deus nunca vai deixar de ser justo. Pegaram? Então, aceitar Jesus é aceitar a chance agora de viver a bênção que é dele, que ele conquistou por nós. A Bíblia diz que todas as bênçãos nossas estão ocultas, escondidas em Cristo Jesus. Inclusive, né, a coisa mais gloriosa que eu acho é a presença da manifestação da glória de Deus, né, que essa noite está uma noite de glória aqui dentro. A manifestação da glória de Deus, né, é a coisa mais tremenda que Jesus conquistou para nós. Porque nesse momento a glória de Deus está manifestando na nossa vida para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos nos conscientizar que nós somos terríveis, pecadores. Essa glória não veio aqui porque nós oramos, nós jejuamos. É que nós oramos e jejuamos, nós acessamos ela, mas ela está aqui. Né? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Né? Então Deus, você precisa compreender assim, que Deus, ele é santo. E nós somos pecadores. Mas se eu estiver escondido em Cristo Jesus, entende? Os meus pecados estão lavados. Meu pecado não é só perdoado, meu pecado é lavado. Eu fico limpo. Eu fico santificado pelo sangue de Jesus. E aí a minha caminhada com Jesus é outra história. Então nós temos que separar as coisas, para poder nós nos manter humildes, porque senão de repente nós estamos achando que nós podemos confiar que Deus vai dar a bênção para nós, porque nós estamos fazendo. Não, nós estamos fazendo para poder materializar, para poder trazer à existência aquilo que já existe. Por isso que é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Ela já existe. O que você precisa já existe em Cristo Jesus.
entende? Já é seu, mas nós não podemos acessar, de maneira que Deus vai fazer injustiça abençoando a gente. Então Deus vai ensinar nós a acessar essas bênçãos. Mas não vai ensinar nós através de recursos humanos, de maneiras humanas, mas pela palavra. A palavra de Deus é que vai trazer, entende? A clareza daquilo que Deus tem para nós. É muito importante você saber, né? Que você pode entrar com ousadia na presença de Deus, receber o Espírito Santo, ter um relacionamento com Ele, ser íntimo dEle. Eu fico constrangido, porque eu sou um cara que, eu sei, mesmo que eu tentando ser bom, eu não consigo por causa da minha natureza, né? Mas eu vejo que nessa tentativa, a presença de Deus, ela fica muito forte na minha vida quando eu estou tentando. E quando eu estou conseguindo, né, as bênçãos de Deus começam a materializar. Mas eu sei que ela nunca iria se materializar se Jesus não tivesse pagado um alto preço. Vamos cantar uma canção só para poder consolidar essa bênção na nossa vida, né? Sei que foi pago um alto preço. Fala, querido. Para que contigo eu fosse um irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago o preço. Jesus, obrigado. Porque esse preço faz com que eu possa sentir a tua presença, teu gozo, tua alegria. Moço, vida, Ele pensava em ti, em mim pensava em nós, redimidos do sangue, lutando bom combate, trabalhando lado a lado, igreja edificando e rompendo barreiras pelo amor. Força do Espírito Santo, proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só. E por mais que as trevas lidem, nos tentem separar, nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. As trevas militem, tentem separar, nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Andar. Aleluia. Obrigado, Pai. Louvado seja teu nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Diga comigo assim: a justiça de Deus. Fala de novo, a justiça de Deus. Então, a graça de Deus, ela nunca vai anular a justiça de Deus. Pegaram? É nisso que o crente ele precisa entender.
quando ele vai buscar a graça de Deus, ele ficar só na graça, e ele não entender que o segredo é a justiça para você ser uma pessoa abençoada, né? Então, quando você começa a compreender a justiça de Deus, aí você vai ter o prazer em começar a buscar Deus para você mudar a tua vida. Então, quando Deus fala assim, ó, que para Deus o que importa é você ser nova criatura, entende? Você tem que ser uma nova criatura. Porque essa nova criatura vai fazer com que as bênçãos de Deus chovam sobre a tua vida de uma maneira natural, sobrenatural também, de todo jeito, por todos os lados, Deus vai te abençoar. É o que Deus fez com Jó. Então Jó, por causa de Jó ser íntegro, justo, Jó tinha uma natureza já assim. E aquela natureza fazia com que Deus cercasse Jó por todos os lados e o diabo não podia entrar na vida dele, a não ser que se Deus desse permissão, que Deus deu permissão, né? Mas, como Jó não pecou, para Deus fazer a justiça que ele teve que fazer, devolveu o dobro para Jó, né? Então, quando também o Tiago, né? O apóstolo Tiago, nas cartas aos Tiago, ele está ensinando nós, né? Sintam-se felizes o passar por várias provações. É porque Deus permite uma provação na tua vida para você, entendeu, né? Ser injustiçado, igual Jó foi, para poder Deus dobrar a tua bênção, te abençoar mais ainda. Mas o que nós fazemos? Se nós não tivermos uma natureza buscando, não entendendo a justiça de Deus, quando nós estamos sendo provados, o que nós fazemos? Nós ficamos descontentes, murmuramos e jogamos a bênção fora. Porque nós somos reprovados. Nós precisamos ser aprovados. Olha para o teu irmão e fala, está difícil? Fala aí. Está difícil. Agora fala para ele, então tira proveito. Fala para ele agora, tira proveito disso. Glória a Deus. Ó, Deus tem um plano para toda a criação, para todo o universo. Deus tem um plano. Correto ou não? Agora diga comigo, os planos de Deus são bem maiores. E Deus, Ele deu algumas coisas para nós termos como ferramenta para que os planos de Deus aconteçam na nossa vida. Né? E um dos planos que Deus deu para nós, a ferramenta que Deus deu para nós, a primeira coisa que Ele deu para nós foi a sua palavra. Depois, na sua palavra, né, Deus vai ensinar alguns segredos do dia a dia. Então, na nossa busca do dia a dia, Deus pode te dar sonho, visão. Então, vou dar um exemplo bem simples, né? Esse ministério aqui, Deus deu uma palavra, né? E a gente começou a ter visão, mas não foi uma visão assim, só uma visão. Nós precisamos correr atrás dessa visão, não sei se vocês entendem. Mas Deus deu uma palavra, Ele profetizava. E nós no dia a dia, um dia nós estávamos orando, né? E nós começou a querer ter o nosso lugar, porque lá na loja estava ruim. E aí o que nós fizemos? Nós tínhamos um dinheirinho, né? Juntamos dinheiro, todo o dinheiro que arrecadava a gente ia juntando para comprar um lugar. Nós ia comprar o antigo Cine Creeper, atrás do Hospital São Lucas. E eles queriam 200 mil lá. E eu, né, naquela expectativa de nós ter um negócio, né, nós ficávamos imaginando para ter uma igreja, né? E aquele lugar era um bom lugar, era um ótimo lugar, né? E eu fui no banco para emprestar dinheiro. Para emprestar dinheiro eu emprestar dinheiro no meu nome, né? Para o ministério, para nós comprar aquele lugar, porque nós tínhamos 100 mil, mas nós não tínhamos o coisa. E Deus estava falando para nós que Ele ia dar um lugar grande, um lugar alto, a cidade ia ver, falava isso para a gente. Mas a gente, né, no dia a dia, você ouvindo as profecias e você vendo as possibilidades, né, não tinha lugar, não tinha nada. Até que, nisso tudo, a gente orando e buscando a Deus,
um dia nós estávamos fazendo um ato profético pela cidade, colocamos um mapa no chão, e eu coloquei um compasso, e nós fizemos o compasso virar no mapa. Aí nós vimos que o lugar, nós estávamos com uma palavra, né, que o centro, ele governa ao redor, né? Então nós fizemos aquilo, daí nós vimos que o lugar mais perto, que havia possibilidade de comprar, né, um sítio, porque daí eu comecei a pensar, para Deus dar um lugar grande tem que ser um sítio, não podia ser um terreno, né? E um alqueire de terra naquela época valia 35, 40 mil reais. E eu pensei assim, vamos ver se nós com esses 100 mil nós conseguimos comprar um alqueire o mais perto da cidade possível. E aí eu comecei a correr atrás, né? E eu com a visão, e tinha que trazer toda a igreja para a mesma visão. Só que as pessoas que estão junto com a gente, elas têm dificuldade em imaginar as coisas. E como eu não conseguia ter tempo, nem condições de correr atrás, eu chamei um rapaz, né, o Bita, e falei para o Bita, né, o Bita, corre atrás para mim, né, do Martim, para nós ver se nós compra um alqueire de terra, né? E ele foi atrás, e com muita dificuldade o Martim resolveu vender um alqueire para nós. E eu falei assim, né, eu dava 100 mil num alqueire, né? Mandei a oferta de 100 mil no alqueire, dei mais uma comissão para o rapaz que correu atrás, e nós compramos o lugar. Mas olha bem, diga comigo, Deus deu uma palavra, fala aí. Deus deu uma visão, fala aí. E daí, o que aconteceu, né? Lá no íntimo do meu ser, eu não sabia lidar ainda com esse negócio de visão, né? Mas eu já tinha visto muitas coisas acontecer por causa de visão que eu tive. Outros irmãos também teve, não é um privilégio do pastor. Eu lá na Metodista, né? Então eu tive uma visão que nós ia comprar o terreno a par com a igreja. Era uma coisa impossível. Era impossível. E de repente, né? Passou um tempo, eles compraram, nós compramos o terreno, né? Compramos o terreno e fizemos um rolo numa casinha, tal. Uma pessoa não abria mão da casa, mas nós tínhamos uma casa também no centro da cidade. Aí nós pegamos e oferecemos um rolo e voltamos uma mixaria de dinheiro e compramos o terreno. Foi um milagre. Depois também, né, eu como metodista, eu tinha o sonho de ter um lugar grande, uma chácara, porque eu gostava de evangelismo, essas coisas, né? E foi, né? E compramos a chácara. E Deus deu para nós aquele lugar lá, né? Eu não saía de lá, ali era a minha casa. E Deus foi dando visão, né? Aí quando nós começamos o ministério, eu já sabia que Deus ia dar esse lugar para nós. Mas era uma coisa que eu tinha medo de falar. Então, visão. Deus vai dando visão para a gente. Só que no dia a dia você tem que correr atrás, vocês não imaginam o que eu passo para as coisas acontecer. Entende? Existe uma batalha espiritual. Né? A gente tem que acalmar e tem que ficar firme na visão. Senão não acontece. Os irmãos que acompanharam o negócio, ó, cada situação aqui era uma batalha espiritual e ninguém imagina o que o pastor passava para acontecer. Mesma coisa a visão da loja. Deus dava as profecias, né, que ia vazar pneu, que ia cair. Até minha mulher, um dia ele estava pregando, até assustou, pastor, eu assustei porque eu vi um monte de pneu aqui em cima. Fiquei com medo de cair em cima de mim. Né? Então a loja não tinha quase pneu. Deus dava visão. Mas para acontecer, gente, a luta, há uma batalha espiritual entre a quarta dimensão e a terceira, que depende de um posicionamento que a Bíblia mesmo fala, é só os valentes que conseguem.
E se não fosse aquela natureza de valente que eu tinha, que meu pai me forçou a trabalhar desde 7 anos de idade, gente, eu tenho certeza que eu ia conseguir muito pouco daquilo que Deus tinha para a minha vida. Entende? Porque não é Deus, Ele dá a visão. Todos vocês têm visão, têm sonhos, têm coisas para Deus. Mas o que é que você está fazendo? Então, uma das coisas que você tem que compreender é que a fé é uma batalha, a fé é uma luta. Vamos dar um exemplo, olha bem. Para mim ler Bíblia, ela inteira, vocês acham que era fácil? Era uma luta. Para ler um livro, vocês acham que era fácil? Era uma luta. Tudo quer distrair a gente para não concentrar, é uma luta. E sem batalha, querido, você não consegue. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Quem domina, querido, a terceira dimensão, por causa do pecado do homem, da justiça do homem, é Satanás. Satanás é legalista. E Satanás é legalista por causa de que Deus é justo. Entende? Se Deus fosse um Deus assim que fazia politicamente correto, né, que fazia as coisas que ele queria, o que ele bem entendesse, o que Deus ia fazer para o diabo? Diabo, rapaz, eu amo a humanidade e vou ficar no meio dela. Mas Deus não pode fazer isso, por causa da justiça dele. Como é que alguém agora pode querer negligenciar a justiça de Deus? Então você tem que compreender isso. Então, o que Deus faz? Então, Deus ele tem que chamar nós para poder estar dentro dele. E dentro dele, né, as visões dele começam a acontecer. E também nas nossas lutas, na nossa batalha do dia a dia, Deus vai estar conosco, mas depende de nós permanecer firme. Agora, preste bem atenção. Aí Deus tem sonhos. Deus tem sonhos, diga comigo. Primeiro, uma coisa que você precisa compreender, querido. Se você fugir da regra, todas as outras coisas suas vai ser em vão. Então a primeira regra que você tem que fazer é que para você ter os sonhos de Deus na tua vida pessoal, você precisa estar no sonho de Deus geral. Então vamos dar um exemplo, né? A minha empresa. Se eu contratar um funcionário agora lá, esse funcionário quiser um emprego, só pensar no emprego, ele vai ser um péssimo funcionário. Nós não vamos gostar dele, nós vamos até usar ele não vai ter muita chance. Por quê? Porque ele só pensa nele. Mas se ele entrar lá dentro e ele pensar primeiro na empresa, né? Na visão do dono, no sonho do dono, o que vai acontecer? Aquele empresário não tem limite para ele crescer ali dentro. Ele pode se tornar até um sócio, um dono. Mas se ele estiver pensando nele, então ele não tem chance. Então, eu estou citando esse exemplo porque Deus é a mesma coisa. Se você não estiver pensando no projeto de Deus, então Deus é como uma empresa. E qual que é a obra de Deus na terra? O que Jesus veio implantar na terra? O que ele veio implantar na terra? Ele veio buscar o que estava perdido. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para redimir nós do nosso pecado e levantar um grande povo para Deus. Então, para você compreender, você precisa ver as histórias bíblicas. Então, quando Deus ele chamou cada personagem da Bíblia, Deus chamou aquele personagem da Bíblia tudo para trabalhar para o povo dele. O povo dele. Então, olha bem, Abraão, ele acertou na visão. Mas Moisés, ele errou na visão. Moisés, ele tinha visão, ele tinha o sonho, ele tinha o projeto de Deus, e ele começou errado. Ele foi lá e fez justiça com a sua própria mão, querendo libertar o povo de uma maneira humana. Depois ele foi para o deserto,
né, adquiriu experiência, foi lá, daí ele entendeu, né, que tinha que ser do jeito de Deus. Pegaram? Então, do jeito de Deus, diga comigo, tem que ser do jeito de Deus. Então, se nós não buscar na palavra, se nós não buscar na oração, se nós não buscar do jeito de Deus, nós vamos errar. Enquanto nós não pegar o jeito de Deus, Deus não pode nem começar o plano dele na nossa vida. Quando Jesus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é isso que Jesus está dizendo, ó, ninguém vai ter plano e projeto de Deus se não estiver envolvido na empresa de Deus. Então, é para que... E qual que é, o que Deus deixou estabelecido como empresa do seu projeto para a humanidade? Diga comigo, igreja, fala aí. Fala comigo, igreja. Então, querido, se você não entrar no projeto de igreja, projeto de Deus para a igreja, então tudo que eu for fazer na minha vida, eu tenho que fazer pensando na igreja do Senhor. Por exemplo, se você for trabalhar para mim, tudo que você vai fazer lá, vai ser para Trovate Pneu prosperar. Correto ou não? Para Trovate Pneu dar certo, para ela produzir, para ela expandir, para ela coisa. Então é a mesma coisa, se você quiser ter os planos de Deus para a tua vida, então Deus vai poder, você vai ter que, em primeiro lugar, trabalhar para que a igreja cresça, para que a igreja expanda, para que a igreja prospere. E aí, como é que você vai trabalhar para a igreja prosperar? Você vai dar o teu melhor para Deus. Você vai orar a Deus, vai buscar a Deus e Deus começa. Aí só que, querido, isso não é uma coisa que você faz profissionalmente ou intencionalmente com segunda intenção, não, tem que virar a sua natureza. Tem que virar a sua natureza, senão você vai ser pego pelo diabo. Entende? Você tem que buscar tantos sonhos de Deus para a igreja, só que sem se tornar um otário, um burro nisso. Tem gente que começa a buscar o sonho da igreja e ele quer comer da igreja, viver da igreja, ele quer coisa da igreja. Não, a igreja não é fonte de sustento para você. A igreja é a obra do Senhor ao qual você vai contribuir para ela prosperar. Por isso que nós damos o dízimo, damos a oferta e viemos aqui oferecer o nosso trabalho voluntariamente. Aí quando você está ganhando dinheiro, né? Você fica alegre, porque você pode dizimar, e teu dízimo é bom. Você pode, e você estuda a palavra também, começa a ter o poder de Deus, e você pode evangelizar os outros, amar os outros. E fazer isso, né, para a igreja não quer dizer fazer na nossa religião. Fazer para a igreja do Senhor é todos que são salvos. Nós somos uma célula. Cada religião é uma pequena célula da grande igreja do Senhor, que é universal. Todos que creem em Jesus Então, o que acontece? Eu sou a igreja, entende? Eu sou a igreja do Senhor, lá na Trovate Pneu. Só que ninguém se torna igreja do Senhor se não estiver ligado às pessoas. Então, olha bem, o que é a igreja? Igreja é congregar. É a congregação dos santos. Então, se eu não congrego, outra coisa. Como é que eu faço parte da obra do Senhor, sendo que eu não estou comprometido com uma ferramenta que é um grupo de pessoas que tem uma visão? Então, para que eu entre nas visões de Deus, eu preciso compreender o caminho para ir lá. Diga comigo, Jesus é o caminho, falei. E o que é o corpo, o que é o corpo de Cristo na terra? É a igreja. Quando 2 ou 3 se reúnem, e aí vai aumentando as pessoas, ali começa a se formar a igreja. A igreja tem bebezinho, que precisa nascer, conhecer Jesus, se apaixonar. Depois ele vai crescendo para quê? É igual a pessoa natural. Ela nasce, ela precisa ser de cuidado, de trato. Então o crente novo é a mesma coisa.
Só que ele vai ter um comportamento de adulto, às vezes é um doutor, é um cara próspero, rico. Mas ele nasceu em Cristo, em relação ao que nós temos de Cristo, ele é um bebê que acabou de nascer. Então ele pode chegar aqui com a arrogância dele, com a sabência dele, com a ignorância espiritual dele, e querer até governar a igreja, mandar no pastor, porque ele é mais sabido, estudou, tem faculdade, né? Mas o estudo dele não diz quem ele é em Cristo. O que diz quem ele é em Cristo é o amor que ele vai conhecendo, o conhecimento da palavra, a prática da palavra e a transformação da natureza dele. Conforme ele vai sendo transformado, ele vai crescendo espiritualmente. Quando eu comecei o meu ministério, eu ouvia muito o irmão Eli falar que lá em Curitiba tinha umas igrejas lá que os irmãos tinham dons de ver a idade espiritual das pessoas. Então ele falou assim que tinha, às vezes, um jovem de 17 anos, que olhava para ele assim, né? E ele estava igual um velhinho, experiente, sábio, né? E olhava um velho, né, de 70 anos, estava igual bebezinho, assim, ó, pedindo papinha, chorando, papá. É para vocês entenderem que ser grande em Deus é ser uma pessoa... O que Jesus falou? Aquele que quiser ser o maior, se torne como uma criança. O que ele falou? Você tem que ser simples e prudente, né? Então, a pessoa tem que saber que é diferente. Então, como é que nós crescemos em Deus? É através da leitura da palavra, da meditação, da frequência dos cultos, de ver os testemunhos. Buscando a Deus, você vai crescendo espiritualmente. Então, para você alcançar as promessas de Deus, você precisa crescer espiritualmente. Vamos ler em Hebreus capítulo 11, para você falando, diga comigo assim, e tudo é pela fé. Então, olha bem, nós crescemos em Deus pela fé. Por quê? Porque Deus, Ele vai fazer coisas impossíveis se você pegar a aventura da fé. Então, olha bem, a fé é a certeza das coisas que vamos receber. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova que existe coisas que não podemos ver. Então, olha bem, é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. Então, o que você tem que antes de você ter uma aventura da fé, o que você precisa? Frequentando a igreja, buscando em oração, para começar a receber a palavra. Depois que você recebe a palavra, você começa a ter imaginações. Pegaram, gente? Mas Deus, nesse meio, pode te dar sonho, visão. Só que sonhos e visão, o diabo também pode dar. O que o diabo fez com Jesus? Levou ele no alto monte, abriu e falou, tudo isso eu te... Ele deu uma visão para Jesus. Então você precisa estar empenhado, sua natureza precisa ser igreja. Está envolvido nas coisas de Deus. Está guardado, protegido. E tua visão sempre vai tendo que passar pela prova da palavra, pela prova... E o que é que vai fazer você passar pela prova da palavra? É se você estiver envolvido na visão da tua igreja local. Entende? A tua igreja local. A tua visão sempre vai ter que somar, sempre vai ter que ajudar, sempre vai ter que prosperar. Se ela não fizer isso na tua igreja local, você é um crente como qualquer outro que não fica na igreja. Você vai embora. Ou se ficar, não vai produzir nada. É isso que discerne. Por exemplo, enquanto eu estava lá na Metodista, eu não podia deixar de torcer, de trabalhar, de fazer as coisas acontecer lá na igreja. Agora eu estou no Ministério da Restauração da Noiva, então eu faço a mesma coisa. Entende? No Ministério da Restauração da Noiva. E é o Ministério da Restauração da Noiva que Deus usa para mostrar se eu estou pegando o caminho errado ou certo. Porque toda vez que eu tiver com desânimo, com tristeza, com coisas, com decepção, com pessoas, e fico desanimado com o Ministério da Restauração da Noiva, eu sei que eu estou pegando o caminho de pensamento errado.
Mas quando eu começo a me entusiasmar com aquilo que Deus fala, e sonhar, e começo a trabalhar para que o ministério cresça e apareça, significa que eu estou no caminho certo. Porque você tem que florescer aonde? Onde você está plantado. Né? Então ali diz assim, a fé é a certeza das coisas que esperamos. Então, lá na igreja metodista, então tinha umas visão. Então o irmão Hélio, ele falou assim que ele recebeu uma profecia, que ele viu o Senhor olhando para aquela igreja dele, lá, né? E o Senhor falou assim, aqui edificarei a minha igreja forte. E é. Pegaram ou não? Agora, para o Senhor, o que o Senhor falou para nós? Quem sabe? O que o Senhor falou para nós? Hã? Ó, visão que Deus deu para nós. Que nunca Deus falou para nós que nós vamos ser grande, crescer. Mas Deus falou para nós que vai vir multidões aqui. Que vai precisar assistir só um culto. E a vida deles nunca mais seria a mesma. Que nós seríamos pessoas que as pessoas conhecem a gente e ela fica impactada. Ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. E eu tenho muita experiência disso, de pessoas que eu conversei uma vez só. Depois de 10 anos, essa pessoa volta e fala assim para mim, ó, depois daquela conversa, aconteceu isso, isso, isso. Pastor de Cornélio chegou em mim e falou assim, ó, sentou na minha mesa, eu não lembrava dele, nem pensava em lembrar. Falou assim, você sabe quem eu sou? Falei, não. Falou assim, eu sou... Esqueci o nome dele agora. Eu sou o pastor Fernandes da igreja Shekinah lá de Cornélio. Eu falei assim, prazer. Ele falou, não, você já me conhece. Eu era metodista. Eu era gerente do Banco do Estado, lá em Andirá. E o banco fechou, eu perdi meu emprego. E eu e a minha esposa entramos em depressão. E aí os irmãos de lá mandou vir conversar com você. E nós já tínhamos começado o ministério na época. E nós entramos lá na sala, entrou eu, aquele pastor, a esposa dele, e eu acho que a Ellen, nós chamava Ellen Zona, né? Tem Ellenzinha, Ellen Zona, a Ellen Zona entrou junto. E ele falou para mim assim, ó, e você me disse assim, que eu não tinha perdido meu emprego, que Deus me libertou e que eu ia prosperar. E você falou bastante coisa. Ele falou, e uma menina também profetizou. E aconteceu tudo. Aí ele falou assim, então hoje, só para você entender, eu tenho 3 filhos e tenho 3 lojas de tinta. Os meus filhos, cada um cuida de uma loja. E eu trabalho meio-dia para mim, e o resto do meu dia eu me dedico à igreja. E ele falou assim, então, o que acontece? Nós não somos chamados para aparecer. Esse homem ainda reconheceu, foi lá falar comigo. Mas tem muita gente que eu fiquei sabendo que mudou por causa de uma conversa e nunca mais. Entendeu? Quis andar com a gente, nunca mais, nem gosta do nosso ministério. Mas teve experiência que mudou a história dele. E nas igrejas de Bandeirante está cheio de pessoas lá que eu posso contar a história deles. De uma experiência no ministério, mudou a história deles. E vocês também conhecem. Então, nós não é chamado assim do jeito que... Não é para ficar preocupado com isso. Mas é para ficar muito preocupado, sabe do quê? De você estar orando, jejuando e buscando e trabalhando, fazendo o teu melhor para estar pronto. Porque uma hora ou outra, entende? Isso aqui pode dar muito trabalho e você pode ficar dando trabalho junto com quem vai dar trabalho, em vez de estar ajudando. E a palavra de Deus fala bem claro, fala assim, ó, muitos são chamados e poucos são escolhidos. E para que isso aconteça, olha bem, então na hora de nós construir esse prédio, colegas meus, pastores, né?
chegaram aqui e falaram assim para mim: irmão Trovati, para que uma igreja desse tamanho? Para que um prédio desse tamanho? Eu falei assim: por causa da visão. Eu falei assim: por causa da visão. E sabe o que o Senhor falava para mim quando estava construindo? Vinha a gente pregar lá. Deus falava assim, ó, falava uma palavra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, Isaías 54:2. Mostra lá, filho. 54:2. Depois nós volta no Hebreus 11. Ó. É 2. É 2. Ó. Aumente a sua barraca. Torne ainda maior o lugar onde vocês moram. E não faça economia nisso. Encompride as cordas da barraca. E pregue bem as estacas. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Isso é uma palavra bíblica que constrói muitas revelações que Deus deu para a gente. O nosso ministério. E se você, querido, não começar a buscar as visão para o ministério, você já errou, está buscando a visão para teu ministério, para o teu chamado. Porque eu não ficava atrás de visão para o meu ministério. Quando eu estava na Metodista, eu ficava buscando a visão da Igreja Metodista. E as outras coisas que todo mundo ficava buscando e perdia, não conseguia nada, é porque a turma ficava buscando as coisas para eles. Entende? É igual um empregado que só quer ver o salário. Ele não está preocupado que vai com a empresa. Ele quer saber que se não vai aumentar, se estão fazendo justiça com ele ou não. Ué, trabalha pela empresa. É a mesma coisa. Aí quem é o patrão? É Deus. E Deus fica dando migalha para quem não se interessa com a obra dele. Por quê? Porque é assim que funciona. Tem que se envolver na obra. Ganhando alma, contribuindo, ajudando e tal. Mas, gente, tem muita gente ajudando que está anulando tudo que faz por causa da motivação, por causa da intenção. Tem que fazer isso pensando em juntar tesouro no céu, pensando em agradar a Deus. E mesmo que não dê certo, você não está fazendo para agradar homem. E isso tem que ser natural. Você tem que estar pensando o seguinte, ó. Hoje lá, fui no velório lá da mãe da Raquel. Chega lá, você olha aquele caixão, o próximo pode ser eu. E o que vai levar? Nada. Agora, você já pensou que se você morrer rico, mas você morreu sobre uma palavra e você morreu rico porque você conquistou aquilo que Deus te mostrou? Pegaram? E Deus só pode dar isso aí, querido, para te abençoar se você tiver possuído, transformado pela obra de Deus, pelo propósito de Deus. E tem que ser, diga comigo, tem que ser da natureza, fala aí. Porque Deus, querido, enquanto a natureza não estiver sendo transformada, é só prova. Porque o diabo tem legalidade. O diabo sabe, né, a motivação, porque você dá caminho para ele. Ele sabe a motivação que você está aqui. Então é prova. Mas na hora, pode perguntar para a turma aqui. Eu entrava na igreja, as pessoas endemoniadas falavam assim: odeio esse cara, odeio. Sabe por que ele me odiava? Por causa de eu estar apaixonado pela igreja. Eu queria todas as coisas de Deus. Mas o diabo viu que a igreja para mim era a coisa mais importante.
Não é por causa da igreja, é porque a igreja é a empresa do Pai. Ah, papai, e você não cuida das coisas do Pai? Do sonho do Pai? Ah, papai, e você não se move pelas coisas do Pai? Ah, papai, e você não está preocupado com a igreja? Você não está preocupado com o amor, com a comunhão, que a coisa não está fazendo a sua parte? Está trocando a igreja para limpar a casa, está trocando a igreja por ganhar dinheiro, está trocando a igreja por um monte de coisa. E daí, né, querido, quando a gente começa a entender isso, o diabo fica possesso. Por quê? Porque ele sabe que você é valente naquilo que você faz, determinado naquilo que você faz. E ele pode, querido, vai usar todas as estratégias das pessoas que estão envolvidas. Sabe por que às vezes a igreja é uma luta, uma prova muito grande para mim? Sabe por quê? Porque as pessoas não ajudam, elas atrapalham espiritualmente falando. Atrapalha. Só para vocês entenderem, as pessoas que mais ajudam, não estou falando mal das pessoas, mas olha bem, nós compramos, estava vendo esse terreno para comprar, né? E vamos trazer a igreja para ver. Ninguém se animou. Depois que está pronto, o nego vem, né? Mas ninguém se animou. Aí nós vim orar aqui, né, para ver, depois que comprou, vim orar no meio do mato aqui, a Carmen lembra, né? E começamos a sonhar, começamos a juntar o dinheirinho, fizemos a cerca. Ficou mal feito, porque nós não tínhamos dinheiro para fazer bem feito. A turma fala, porque tinha que ter fazer assim, mas não tinha dinheiro, querido. Nós fizemos o máximo que nós podíamos. Né? Então, e outra, é sempre luta, sempre luta, sempre luta, né? Se as pessoas ajudassem com amor, não é ajudar do jeito que você pensa, é ajudar envolvido com a sua natureza. Com a sua natureza. Entende? O líder, ele passa a visão. Não é igual lá na Metodista mesmo, né? As visões do coisa assim, né? Eles passavam. Então, e até hoje, quando fala da igreja metodista, eu tenho que ter carinho por ela, porque senão eu sou invejoso, eu sou ciumento. E quer ver uma coisa que vira competição na igreja que acaba com a tua vida? Inveja, ciúme e competição. É motivação errada. Querer ser mais... Tem gente, querido, que quer ser mais usado do que o pastor, não é porque ele quer ser mais usado, porque ele quer ser uma bênção para Deus, é porque ele se sente inferiorizado, ele quer se aparecer ao inimigo do homem. Glória, garoto, garota e grana. Né? Então você não pode deixar o diabo te seduzir com as fascinações dessas coisas. Então nosso inimigo é nossa natureza, é a ambição. Né? O orgulho é nosso inimigo. A vaidade. Né? A gente tem que tomar muito cuidado em lidar com o mundo espiritual. Por quê? Porque Deus, Ele está sondando o quê? Diga comigo. Coração, falei. Olha bem, a Bíblia fala que Deus prova os pensamentos, examina o coração. Pegaram? Então, como é que eu vou passar nessa prova se eu não tiver uma natureza transformada? Vai ser muito difícil. Mas se eu estiver confessando ela, o problema passou a ser de quem? Vamos, gente? Se eu admitir que eu sou invejoso, ciumento, que eu tenho malícia, que eu tenho um monte de coisa, que eu não gosto, né, do meu pastor, e eu estou descontente com isso, porque eu não quero perder as bênçãos que Deus tem para a minha igreja e para a minha vida. E aí eu começo a orar e pedir para Deus me ajudar nisso, confessando. Pegaram, gente? Eu estava falando para a Carmen hoje, o maior segredo da minha vida para Deus me levantar, no ministério, financeiramente, tudo. O maior segredo foi
eu resolvi o problema da motivação errada. Eu tinha ciúme, eu tinha inveja, eu tinha competição no coração, e o dia que eu comecei a falar e tratar, pedir para Deus, eu comecei a ver que o mundo espiritual começou a se abrir para mim. As coisas começaram a mudar. Os segredos de Deus começaram a vir, Deus me promoveu. Depois, né, uma outra coisa também, né, que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Aí tem que sempre acontecer algum ritual, depois que você está preparado. Deus vai preparar um dia, vai acontecer um ritual para você entrar numa posição, espiritualmente falando, né? Que chama-se a consagração. Um dia eu estava orando lá no monte, e os pastores da cidade, como nós estávamos começando o ministério, a turma falava mal de nós, né? E eles só batiam em nós, só batia. Eu tinha acabado de sair da igreja. Aí um pastor falou para mim assim, ó, o Senhor mostrou para mim, Trovade, que você só apanha porque você não foi ungido ainda para pastor, líder espiritual. Então vai ficar entre nós aqui, eu vou te consagrar pastor hoje. O cara derramou óleo na minha cabeça e me consagrou. Depois daquele dia, querido, qualquer pastor que chegasse perto de mim, ficava sem ganhar. Porque teve que ter um ritual, mesmo eu com o coração transformado e tudo e tal. Então, a gente tem que se transformar e depois Deus vai dar. É igual casamento. Pegaram? Se a pessoa estiver junto e não estiver casado, ela está em fornicação. Ela está em pecado. Por que os pastores, a gente sempre fala, tem que casar. Porque se você não tiver casado, o diabo tem legalidade no teu casamento. Você pode estar sendo fiel, sendo coisa, prestando, fazendo mais do que os casados. Mas você não foi consagrado, não foi abençoado. Né? Vocês pensam o quê? A turma aí do mundo aí, ninguém quer casar, não. Eu tenho 4 netos já, ó. Só um está casando. Os outros já juntou, estão morando junto, tudo. Eu não entendo, ó, é muito diabólico, porque tem toda a obrigação de casado. Se ferra muito mais ainda se acontecer uma separação, do que se tivesse casado. E não quer casar. Por quê? Porque é coisa diabólica. A cada 10 casamentos que eu faço, 7 ou 8 já é que mora junto. Olha. Vocês estão vendo? E quem que é que é a mesma coisa da pessoa falar que ela é igreja em casa. A igreja sou eu, não preciso ir na igreja. É a mesma coisa então. Ele fala, ele tá achando que ele é igreja sem frequentar uma denominação, sem frequentar um grupo de pessoas, sem frequentar sem reunir com os irmãos. Isso não existe, né? A dinâmica no mundo espiritual funciona assim, é uma guerra de anjos. Então são os anjos que estão a nosso serviço e a serviço do diabo. O diabo tem os seus anjos e Deus tem os seus anjos. E o Espírito Santo está conosco para se manifestar como Deus. Mas quem que serve a Deus? É os anjos. Vocês estão entendendo? Deus em nós, os anjos estão a serviço nosso. Deus não em nós, o diabo está com seus anjos também trabalhando para nós, mas para matar, roubar e destruir. Então, como é que eu ganho esse jogo? É através da palavra, é através dos rituais. Então, se eu me reúno com os irmãos, né, os anjos de Deus,
Por que que é muito importante você notar a presença? Hoje eu cheguei ali, eu falei assim, Deus, hoje está diferente. Né? Eu já entrei aqui que não tinha ninguém, mas Deus estava aqui. Não é Deus estava do modo que a gente fala, Deus está em todo lugar, né? Mas Deus estava de uma maneira manifesta. Você sente. Você percebe a presença dele. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, mas como é que o senhor percebe? Você tem certeza, não é tuas emoções? Ô querido, como é que você percebe quando você entra num lugar que tem demônio, aquele calafrio que você sente? Quando você chega na presença de Deus, você sente um calafrio também, mas um calafrio gostoso, tremendo, enche você de gozo, de alegria. E você pode falar assim para Deus, Deus, o Senhor está aqui. Sabe que de quando você sente aquele calafrio que arrepia tudo assim, tal assim, né? Porque o teu espírito, quando você é salvo, você tem avesso ao demônio. Você pode falar, demônio, você está aqui, né? Pega o que é seu e se manda. Deixa eu continuar a aulinha para vocês aqui então. Vamos lá.